Olá, paz do Senhor. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento. Te desejo que nesta manhã Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar contigo. E sempre que ouvirmos a palavra de Deus, a voz de Deus, é necessário meditarmos e aplicarmos as nossas vidas. Porque sem a devida aplicação, a palavra de Deus ela não conclui os seus efeitos. Deus, Ele espera que cada um de nós estejamos interagindo com aquilo que Ele quer transmitir a cada um de nós. Se não houver o nosso interesse, não tem como Deus abençoar nossas vidas, né? É como se um pai que estivesse investindo na faculdade de um filho, mas o filho, em vez de ir para a faculdade, vai para outros lugares né? E o pai investindo uma quantia considerável na vida do filho e vendo que o filho não está se interessando, cortar o fluxo financeiro da vida daquele filho. Acredito que com Deus também é assim. Se não houver o nosso interesse, o nosso envolvimento, Deus não pode fazer nada por nós. Ele espera que nós estejamos dando o devido valor a tudo aquilo que Ele faz por nós. E nem sempre, queridos, Deus faz coisas que num primeiro momento são agradáveis. É o que eu quero compartilhar contigo nesta manhã. E eu quero dar um tema a essa ministração: o ambiente da conquista. Nem sempre ele está do jeito que a gente quer. Nem sempre ele tem o desenho que a gente imagina. Mas se é um ambiente de conquista de Deus, ainda que num primeiro momento traga espantos, dúvidas, você pode ter certeza que na conclusão Deus vai te dar a vitória em suas mãos, se assim você e eu participarmos do processo que Deus sempre estabelece em tudo aquilo que Ele faz. Deus não trabalha com processo. Eu creio que você tem visto meus vídeos e tem observado que eu insisto em falar sobre processo. Deus não trabalha sem processo, porque Ele trabalha o nosso amadurecimento dentro do processo. E se nós não participarmos do processo, nós não teremos a maturidade para conquistarmos, recebermos, termos aquilo que Ele tem separado para cada um de nós. E a Bíblia está dizendo que Ele faz sempre infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas são sempre abundantes, mas é necessário que nós tenhamos a maturidade que é necessária para reter e glorificar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado. É tão ruim quando a gente dá um brinquedo a um filho, digamos assim, e a gente vê que o filho não zelou, não cuidou, deixou em qualquer lugar, perdeu, quebrou. Você vê todo o seu investimento lançado na lata do lixo. Acredito que com Deus também é assim. Ele investe, mas não vê o nosso interesse, vê tão somente o nosso relaxamento. E a Bíblia está dizendo que maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Então a Bíblia está chamando de maldito as pessoas relaxadas, porque aquilo que Deus tem nos dado, ainda que num primeiro momento pareça pequeno, pareça insignificante, a gente precisa lembrar da parábola que Jesus contou sobre o grão de mostarda, sinalizando para nós que as coisas do reino, elas começam pequenas, parecem que não vão atingir a dimensão que é necessária, imaginada, pensada, prometida por Deus, mas quando a gente participa do processo, e qual é o processo de uma semente? Plantar, regar, cercar de cuidados, né? Tem uma série de coisas que o agricultor, literalmente falando, ele faz para que ele possa conquistar, receber, extrair aquilo que aquela semente tem dentro dela para dar. Então, o reino de Deus também começa assim, pequeno, né, para que nós possamos ir passo a passo dentro do processo que Deus estabelece para nós. E à medida que nós formos participando adequadamente dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós, nós vamos vendo os resultados. E a Bíblia fala lá na parábola da semente de mostarda que ela cresce, apesar de ser a menor das sementes, ela cresce e as aves dos céus se aninham nelas.
Mas houve um tempo, né? Houve um plantio, houve a paciência do agricultor, houve o envolvimento do agricultor, e essa parábola, ela sinaliza tudo aquilo que tem que acontecer na nossa vida quando estamos num relacionamento com Deus. Paciência, investimento, zelo, fé, né? Participarmos corretamente daquilo que Deus tem nos dado. Eu quero ler contigo aqui um texto que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao 4. Segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia em segundo Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Diz assim: E Naamã, verso 1, capitão do exército da Síria, você vê que esse homem não era uma pessoa qualquer, você vê que esse homem, por ser capitão, ele conhecia estratégias militares. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, ele era uma pessoa de influência, até mesmo junto ao rei. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. A gente precisa entender, num primeiro momento, irmãos, que por mais que a pessoa seja capacitada, por mais que a pessoa tenha virtudes, ela tem sempre um calcanhar de Aquiles na sua vida. Ninguém é um ser perfeitamente completo abaixo de Deus. Então, por que isso acontece? Para que nós entendamos que a gente vai precisar de alguém em algum momento. E nem sempre a pessoa, aquilo que estamos precisando de uma pessoa, pode vir de uma pessoa que a gente está imaginando, que a gente está traçando. A bênção na vida desse capitão veio de uma escrava, de uma moça simples, de insignificância social. Mas Deus operou maravilha através daquilo ali. Então é sempre bom a gente lembrar o seguinte, que a gente não pode estar esnobando ninguém, porque aquela pessoa que possivelmente nós venhamos a esnobar, ela pode ser o canal da bênção para nós. Continuemos aqui. Verso 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma cozinheira, uma empregada doméstica, uma escrava que cuidava das cabras, que tirava leite das cabras, que varria a casa, que varria o quintal. Esse tipo de serviço que nem sempre é valorizado e deveria ser valorizado, porque é um serviço tremendamente importante. E essa menina está lá. Num primeiro momento, eu creio que nem Naamã, nem sua esposa, nem as outras pessoas, os outros serviçais dessa casa ou desse país, imaginava que tinha algo tão precioso e tão valoroso e tão importante na vida dessa mulher para esse capitão. Então nós temos que estar atentos, porque às vezes Deus separa pessoas para nos abençoar que parecem que elas não são o canal da bênção, mas são exatamente essas pessoas que numa boa maioria das vezes Deus separa. O verso 3. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela faz uma afirmação. Ela não diz: olha, se o meu senhor Naamã for até Samaria, talvez o profeta que está lá, o Eliseu, possa ajudá-lo. Mas ela está afirmando que ele seria restaurado totalmente daquela enfermidade. Porque ela foi levada àquela casa, não pela vontade dos sírios, mas pelo poder de Deus e pelos desígnios que Deus tinha para aquela família. Amém? Verso 4. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. É interessante, irmãos, que a palavra da menina, ela vinha sobrecarregada de uma autoridade. Como é que eu descubro isso? A partir do momento que essa moça era uma escrava dentro daquela casa, era uma estrangeira, era uma menina, bem provável, de pouca experiência, ela fala, e Naamã nem sua esposa questionam nada,
Significa dizer que essa moça estava cheia da autoridade de Cristo no seu coração para dar aquela direção àquela família. E ainda, melhor ainda, quando Naamã chega-se até o rei e comunica o que a menina lhe falara, o rei imediatamente faz uma carta. Ele não pergunta: Naamã, você tem certeza? Está dando ouvido a empregado, estrangeiro, gente que nós pelejamos ainda há pouco com eles? Pode ser uma armadilha. Não há nenhum tipo de questionamento, não há nenhum tipo de resistência, porque essa moça estava cheia do poder de Deus, cheia da autoridade de Cristo na sua vida. Então é importante que nós atentemos para aquilo que não está escrito, mas está acontecendo. Não está escrito, mas Deus está fazendo. A gente precisa compreender a mente de Deus, né, para que nós possamos participar efetivamente dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco de forma audível, e nem sempre Ele fala de forma audível, mas Ele sempre vai deixar algum tipo de informação. O Salmo 19 fala que Deus fala até através da natureza. Deus pode falar através de qualquer coisa. Ele pode te dar um insight, Ele pode te dar uma sabedoria, Ele pode te dar uma linha de raciocínio, mas Ele sempre vai falar de alguma forma, e às vezes, muitas vezes, até em silêncio, porque o silêncio de Deus, ainda que pareça paradoxal, Ele fala. Porque quando Deus está em silêncio, Ele está, no mínimo, se é que a gente pode chamar de mínimo, ensinando você a ser dependente dEle, ensinando a você o valor da busca por Ele. Então Deus está sempre falando, mesmo em silêncio, Ele está sempre falando. Mesmo em silêncio, mesmo aparentemente não fazendo nada, Ele está sempre trabalhando a nosso favor, porque a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E essa moça está lá, trabalhando na cozinha, provavelmente, varrendo a casa, né? Cuidando dos animais, sendo uma pessoa de um bom testemunho, porque somente uma pessoa com um bom testemunho, né, com uma vida sem sombra de dúvidas, né, pode ser ouvida dessa forma. Apesar da autoridade de Deus estar sobre a vida dela, também seria necessário que essa moça desse um bom testemunho. A gente vê isso na vida de Ruth, né? Pelo fato dela dar um bom testemunho, as portas, a porteira e as portas da fazenda de Boaz, né, e até o próprio coração do Boaz se abriu para Ruth. As mulheres da cidade de Belém abriram o coração para Ruth, dizendo para Noemi: esta te vale muito mais do que 7 filhos, por conta do testemunho que essa moça dera. Então não basta que a gente espere só em Deus, nós precisamos também dar um bom testemunho, nós precisamos mostrar Cristo através das nossas atitudes. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa foi levando Jesus para o lado da religião. Eu falei: olha, Jesus não é uma religião. Se a gente quer servir Jesus, a gente precisa compreender Jesus como um estilo de vida. Se a gente não aplicar o estilo de vida de Jesus em nossas vidas, a gente vai ter sérios problemas com a religião, porque a religião é algo que o homem desenha, é algo que o homem deturpa. A religião deturpa as coisas de Deus ao seu bel prazer. A religião trabalha com as conveniências humanas e não com os princípios divinos. Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. É uma linha bem tênue entre a religião e o estilo de vida de Cristo, mas são coisas antagônicas. Temos que lembrar disso. Amém? E eu gostaria de compartilhar contigo, aqui nesta manhã de sábado, 27 de junho de 2020, estamos no inverno, né? Mas hoje está fazendo um pouquinho de calor aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui em Nova Iguaçu, né? No bairro de Andrade de Araújo. Nós somos a Igreja Evangélica Ágape, estamos na rua Manuel Augusto 75. Nós temos culto, estamos tendo culto somente às quartas-feiras, o culto da conquista, e temos tido culto aos domingos à noite, cultos de adoração ao Senhor. Nesse período de pandemia, nós só estamos funcionando quarta e domingo, sempre à noite. Às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 19 horas. Rua Manuel Augusto 75, Igreja Evangélica Ágape,
Estamos aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, sempre disponível para trabalhar para Jesus. Tem um telefone aí na tela, se você tiver alguma dificuldade, precisar da minha ajuda pastoral, é só me ligar. Se você não tiver crédito, ligue a cobrar, que depois eu retorno. A gente sempre vai dar um jeito de te ajudar em Cristo Jesus, olhando sempre para a palavra de Deus, que é a nossa bússola, né, existencial. Então, o que um ambiente de conquista ensina? Eu quero trabalhar essa pergunta aqui ao longo dessa ministração. O que um ambiente de conquista ensina? Sempre que nós estivermos inseridos dentro de um ambiente de conquista, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Ele não quer só fazer um milagre, Ele quer nos ensinar alguma coisa ou algumas coisas, e principalmente quem Ele é. Sempre que nós estivermos num ambiente de conquista, Deus quer nos ensinar principalmente quem Ele é. A sua mão poderosa, a sua mão que nunca falha, a sua mão que tem habilidade no impossível, Ele quer nos ensinar quem Ele é. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, o que um ambiente de conquista ensina? Ensina o tempo certo. Sempre que nós estivermos num ambiente de conquista, nós vamos aprender sobre o tempo certo. Eu não acredito, irmãos, que essa moça chegou na casa de Naamã, logo empurrando as cortinas para o lado, abrindo as janelas, mexendo na geladeira, trazendo aqui para a nossa cultura, né? Tirando o sapato do Naamã da porta, dizendo que a despensa estava mal arrumada. Ela não chegou assim, ela chegou devagar, né? Com certeza fez uma avaliação do ambiente, é sempre bom isso, né? Para que depois, no tempo certo, ela pudesse falar. Porque quando nós estamos num ambiente de conquista, a gente precisa ser sensível ao tempo de falar, ao tempo de se calar, mas também precisamos ter uma sensibilidade, né, considerável, porque dentro do tempo certo, em todo o tempo a gente pode ensinar alguma coisa. Com certeza, essa menina ensinou algumas coisas a Naamã e a sua esposa. O que ela pode possivelmente ter ensinado a Naamã e a sua esposa no tempo certo? Que ela era confiável. Com certeza, todo dia, Naamã e sua esposa via as roupas arrumadas, né, as obrigações da casa cumpridas. Então, a partir dessas coisas naturais, irmãos, é que nós podemos adentrar a um ambiente de sobrenaturalidade com Deus. Se eu não posso fazer coisas que são naturais bem feitas, eu não vou assistir Deus fazer coisas sobrenaturais perfeitamente para a minha vida. Então, aquilo que cabe a mim, eu tenho que fazer. Eu estou desde 5 horas da manhã fazendo um planejamento para estar aqui hoje. Conversei com algumas pessoas hoje, interrompi algumas conversas que estou tratando, alguns aconselhamentos que estou fazendo para vir para cá, dei uma satisfação às pessoas. É sempre importante a gente respeitar, né, as dores das pessoas, a direção que as pessoas esperam de Deus através das nossas vidas. É sempre bom de respeitar e tratar isso com seriedade, porque para isso eu fui chamado, para ajudar as pessoas, porque eu sou ajudado por Deus para ajudar as pessoas. Então, a primeira coisa que o ambiente de conquista me ensina, olhando para esse contexto aqui, é sobre o tempo certo. Você pode estar no ambiente da conquista, mas não está no tempo certo de falar. Ainda não é hora de falar, é hora só de ouvir. E é por isso que muitas pessoas perdem a conquista que Deus tem separado para elas, porque elas falam fora da hora, se calam aonde era para falar, não ensinam absolutamente nada de edificante em tempo algum e querem conquistar. E quando não conquistam, querem culpar a Deus ou alguém. Então, com certeza, ainda que o texto não fale explicitamente, para que essa moça atingisse esse grau de confiabilidade para falar algo tão sério, tão relevante, principalmente na vida de Naamã, que era um homem que estava doente, impossibilitado e limitado para muitas coisas, para que ela pudesse alcançar esse grau de credibilidade dentro dessa casa, com certeza ela teve um tempo de silêncio. E em todo o tempo essa moça deve ter ensinado que ela era uma pessoa confiável. Eu sempre me lembro da minha mãe,
A minha mãe entrou num colégio e, pelo fato dela ser confiável, ela foi galgando espaços dentro daquele lugar, porque ela se mostrou que era uma pessoa confiável. Então, se a gente chega num ambiente de conquista, mas não transmitimos, a confiança que é necessária, a gente não vai conquistar nada. Nós vamos, na realidade, ser um escândalo. Então, para que essa moça, que nem o nome dela aparece aqui, mas o mais importante é a sintonia dela com Deus, é a convicção de quem é Deus e de quem era o servo de Deus chamado Eliseu. Isso é que é o mais importante. Nem sempre, querido, o nosso nome vai aparecer, mas é importante que nós confessemos Jesus em todo o tempo e em tudo que fizermos. É importante isso. O que um ambiente de conquista ensina? Ensina sobre o tempo certo. A gente precisa entender isso. Às vezes você não conquista, eu não conquisto, porque a gente sai, a gente perde a sensibilidade com o tempo certo de falar, a gente perde a sensibilidade com o tempo certo de se calar. E no ambiente da conquista a gente nunca ensina nada de produtivo, de edificante. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa fica com um grau de suspeição elevado, junto às pessoas que estão lhe observando, até mesmo para abençoar. Não, eu não posso fazer nada por essa pessoa, porque ela não é confiável. Ela não transmite credibilidade. Essa pessoa, será que ela serve a Deus? Esses questionamentos podem surgir quando a gente não é sensível ao sempre ensinar. Aonde nós estivermos, nós precisamos ensinar de alguma forma, ainda que com a boca calada, que Jesus existe e que Ele está na nossa vida. Que Jesus existe e que nós praticamos o estilo de vida de Jesus na nossa própria vida, na nossa vida diária, melhor dizendo. Então é importante, o que um ambiente de conquista ensina? Ensina sobre o tempo certo. Volto a repetir, com certeza ela não falou de imediato, estou chegando aqui, vamos arrumar essa casa, essa lepra está mal cheirosa, vou te indicar um médico, um profeta. Com certeza ela não chegou com toda essa arrogância. E uma das virtudes que com certeza essa moça deve ter usado ali dentro daquela casa, humildade. Uma outra virtude é sensibilidade processual. É necessário que dentro do ambiente de conquista nós tenhamos sensibilidade processual. O que significa isso? Respeitar processo, ou seja, ficar calado quando tiver que ficar calado, falar quando a oportunidade lhe for dada, ensinar sempre, eu volto a reiterar sobre isso. Sensibilidade processual é necessário que tenhamos num ambiente de conquista. Em terceiro lugar, o que um ambiente de conquista me ensina? Ensina que a vida é uma permanente oportunidade. O ambiente de conquista me ensina que a vida é uma permanente oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, quando uma pessoa está passando por uma situação difícil, como essa moça estava passando, longe de casa, bem provável que longe dos pais, longe da sua cultura, que ela era israelita, e muitas vezes a gente não vê, quando estamos passando por uma dor, que isso é uma oportunidade de Deus. A Bíblia afirma, irmãos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, para que nós usufruamos desses três benefícios, é necessário que tenhamos a mente de Cristo para entender o processo. O processo vai estar sempre apontando para um benefício para nós. Ainda que estejamos passando por uma situação dificultosa, o processo que Deus estabeleceu para nós está sempre nos beneficiando. E às vezes é através de uma dor para nos amadurecer, para nos tornar mais humildes, para nos tornar mais dependentes dele. Enfim, o processo que Deus estabeleceu, o ambiente da conquista que Deus estabeleceu para a nossa vida está sempre apontando para nos beneficiar. Então a vida é uma permanente oportunidade. Creia nisso nesta manhã. Você está passando por uma dificuldade? Isso é uma oportunidade de Deus para alguma área da tua vida, para alguma coisa para a tua vida.
Quando Deus concluir tudo isso que Ele está fazendo na sua vida, você vai ver que verdadeiramente, apesar de você ter passado por maremotos, por terremotos, por situações mil ruins, você vai ver que no final de tudo, Deus em todo o tempo te amou e em todo o tempo estava trabalhando para o teu crescimento e para que você adquirisse maturidade, para que Ele pudesse colocar grandes conquistas em tuas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. O que o ambiente de conquista ensina? Que a vida é uma permanente oportunidade. A menina não era escrava, não era... aquilo ali não era uma escravidão, era uma missão. Olhando por uma ótica humana, via-se um ambiente de escravidão para aquela moça, mas olhando pela ótica de Deus, via-se um ambiente de missão, porque realmente Deus dera uma missão àquela moça. Em segundo lugar, aquilo não era uma prisão, era um ambiente de evangelização. Se olhar pela ótica humana, está presa, está longe dos pais, perdeu tudo, vai morrer aí, vai ser humilhada aí. Não, mas aquilo não era uma prisão, era um ambiente de evangelização. Em terceiro lugar, aquilo não era sofrimento, era para que se estabelecesse um modelo de fidelidade. E não se estabelece isso, apesar dela estar ali como escrava, apesar dela ter uma posição social de pouca consideração, ela expressa a sua fidelidade para com o seu Senhor. Ela diz, olha, se o meu Senhor, se Naamã for até Samaria, lá em Samaria tem um profeta que vai tirar ele dessa dor, esse sofrimento vai acabar. Isso é ou não é fidelidade? Então, queridos, uma das ferramentas que nós precisamos sempre ter em mãos, em tudo que estivermos fazendo para Deus, é a fidelidade. Porque a fidelidade, ela não dá lugar à murmuração, ela não dá lugar à dúvida, ela não dá lugar à rebelião, à fidelidade. Então, o que um ambiente de conquista ensina? Que a vida é uma permanente oportunidade. Pense nisso nessa manhã. A vida é uma permanente oportunidade. Tudo que você estiver passando, sejam coisas boas ou ruins, isso é uma oportunidade de Deus para algum propósito dele na tua vida. Você pode ter certeza. Israel andou no deserto e tinha dias que não tinha água. Era maldade de Deus? Não. Era uma forma de Deus mostrar para eles, olha, até aqui eu posso providenciar água. Haviam dias que não tinham comida. Era a maldade de Deus? Não, era Deus dizendo para eles, eu sou o provedor de vocês. Houveram dias que inimigos se levantavam. Israel tinha pouco treinamento militar, mas era uma forma de Deus dizer, eu sou o Senhor dos exércitos, estou lutando por vós outros. E todas as batalhas que Israel entrou no deserto, todas as batalhas que Israel enfrentou, Deus deu vitória para a glória do nome dele. E a primeira grande batalha que Israel enfrentou depois que saiu do Egito foi contra o faraó, lá perto do Mar Vermelho, né? E eles, quando viram o exército fortificado que faraó trouxe, com certeza ficaram preocupados. E Deus falou para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, estava dizendo para Moisés que a partir daquele momento, aquele povo estava entrando numa guerra e tinha que se comportar, tinha que ter um comportamento militar diferenciado. Ele não mandou o povo andar, mandou marchar. Vocês precisam, a partir de agora, ter um comportamento militar diferenciado. E quando Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu, eles atravessaram e o resto da peleja foi por conta de Deus. Ele abafou, ele afogou, ele sufocou todo aquele exército poderoso dentro das águas do Mar Vermelho e Israel não moveu uma espada para lutar, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. A vida é uma permanente oportunidade e a gente precisa entender isso. Eu preciso me revestir da mente de Cristo
para que eu possa andar com Cristo sem dúvida, sem perturbações, né? Sem incredulidade, sem infidelidade. Eu preciso andar com Deus com segurança no meu coração. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me render totalmente ao propósito que Ele tem na minha vida. Porque muitas vezes, dentro do propósito de Deus, o homem se torna egoísta. Eu não vou fazer isso aí não, Deus não me ama, eu não mereço isso. A gente começa a ficar egoísta. Essa menina não fica egoísta dentro do propósito. Ela poderia falar, eu não vou dar indicação nenhuma para esse Naamã, eu sou apenas uma escrava, eu não tenho obrigação de indicar um médico para esse homem, de indicar a pessoa do profeta Eliseu, de direcionar esse homem até um ambiente de cura. Eu não tenho obrigação de nada disso. Se ela agisse assim, ela estaria perdendo a oportunidade que Deus dera e construíra para ela conquistar, né? E ensinar a cada um de nós sobre como Deus age em ambiente de conquista, né? Em segundo lugar, eu quero compartilhar contigo o que a gente aprende no ambiente de conquista. Que somos uma resposta para alguns ou para alguma coisa. Já tenho falado isso aqui. Nós somos a resposta para alguns ou para alguma coisa. A gente aprende isso em ambiente de conquista, que somos uma resposta para alguns ou para alguma coisa. Essa menina foi uma resposta para a família de Naamã. Essa menina foi uma resposta para as dores que Naamã estava passando. Essa menina foi uma resposta para as humilhações diárias que esse homem sofria. Essa menina foi uma resposta para as limitações que esse homem enfrentava. Porque a partir do momento que ela indica, né, a direção que Naamã deveria ir, todos esses processos degenerativos foram destruídos para a glória do nome de Jesus. Nós somos uma resposta para alguns ou para alguma coisa. O ambiente de conquista me ensina isso. Quando Deus me coloca num ambiente de conquista, eu vou ser resposta para alguns ou para alguma coisa. Deus não me dá conquista só para mim. Ele me dá para mim, mas quer que através de mim outros sejam abençoados. Essa menina era uma pessoa abençoada e ela abençoou a Naamã. A gente vê isso também na vida do apóstolo Paulo, que ele foi uma resposta para alguns e para alguma coisa que estava acontecendo dentro da ilha de Malta. No capítulo 28 de Atos. Quando Paulo chega dentro da ilha, apesar de ser um prisioneiro, ele estava ali na condição de médico do céu. Um homem com poder de curar, um homem com poder de ensinar. Ele entra dentro daquela ilha e aquelas pessoas começaram a ser agraciadas pelo poder curador de Deus. Então somos uma resposta para alguns ou para alguma coisa. Dentro do ambiente de conquista a gente aprende isso. Né? E a gente vê também a vida de Estevão. Apesar dele estar sendo apedrejado, apesar dele estar sendo rejeitado, apesar das pessoas estarem levantando suspeição contra ele, ele era uma resposta para alguns e para algumas coisas. Pense nisso. Você foi chamado. Deus não te colocou aqui na terra à toa. Você tem uma missão, Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um ambiente de conquista para te colocar, mas é necessário que você entenda o mapa que Deus traçou para você, para que você possa agir corretamente e vencer e levantar muitos outros como mais que vencedores. Amém? Somos uma resposta para alguns ou para alguma coisa. O outro caso é o caso de Miriam. Era uma menina, jovenzinha, não sei se com 10, 12 anos. Êxodo 2, do 1 ao 10, não informa a idade dela. Era uma menina. E quando ela viu que sua mãe colocou o seu irmão Moisés no rio Nilo, dentro de um cestinho, que estava betumado por dentro e por fora, para que as águas não infiltrassem ali dentro, e esse cesto parou onde estava a filha de Faraó, o homem que estava matando todos os meninos judeus. Ela vai lá e fala: a senhora quer que eu vá até entre as hebreias e traga de lá uma mulher, uma ama, para que crie esse menino para a senhora? Ela vai. Então ali naquele momento, Miriam se tornou uma resposta para aquela mulher, né? E uma resposta para muitas outras coisas que viriam adiante.
Na realidade, Miriam era a semente do livramento que Deus iria dar 80 anos depois a Israel. Não importa o tempo, mas se Deus planejou alguma coisa para a tua vida, vai acontecer. Se Deus planejou alguma coisa para a tua vida, e essa semente que Ele planejou é bem pequena, você pode ter certeza que essa semente vai crescer, vai dar fruto, e os sonhos que Deus traçou para a tua vida vão acontecer, quer o diabo queira, quer o diabo não queira, porque o diabo não tem domínio sobre aquilo que Deus quer fazer e pode fazer e vai fazer na tua vida. Somos uma resposta para alguns ou para alguma coisa. Essa menina me ensina isso, né? Esse ambiente de conquista me ensina isso. Em terceiro lugar, não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. O ambiente de conquista que essa menina está me ensina isso. Não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. Aquela menina podia reclamar de tudo, né? Estou aqui longe de casa, mau cheiro das feridas desse homem. Então, o ambiente para ela seria ruim, mas não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. Ela não ficou olhando para nada daquilo. Ela olhou para a dor que aquele homem estava sentindo, as dificuldades que aquele homem estava passando, e olhou também para dentro do coração de Deus, que sempre quer nos fazer o bem, independente de como nós estejamos. Então, não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. Isso também me faz lembrar de José, né? No capítulo 45 de Gênesis, ele tem um encontro impactante com seus irmãos. Os irmãos que haviam vendido ele, os irmãos que escarneceram dele, os irmãos que colocaram ele dentro de uma cisterna vazia, os irmãos que quando viram uma caravana de ismaelitas venderam ele como um escravo qualquer, foram frios com o próprio irmão. E agora ele está diante dos irmãos, com toda a máquina governamental do Egito em suas mãos, inclusive o poder bélico daquela nação estava nas mãos de José. Basta que ele estalasse o dedo e tudo aquilo que ele precisasse para massacrar seus irmãos, ele teria em mãos. Mas não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. E isso começa no nosso coração, irmãos. Se o meu coração for azedo, tudo do lado de fora não vai prestar. Mas se o meu coração for temente a Deus, por mais que eu tenha as minhas razões para me vingar de alguém, Deus vai me dar a graça para perdoar e para redirecionar as pessoas que assim precisarem. Bendito seja o nome de Jesus, porque foi isso que aconteceu com José. O coração dele não estava azedo, e ele pôde redirecionar a vida dos seus irmãos, dizendo: não turbe o vosso coração por haver me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. Glorificado seja o nome de Jesus. O capítulo 22, verso 2 do primeiro livro de Samuel diz: e ajuntou-se a ele, no caso a Davi, todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. E esses homens que chegaram com situações de aperto, endividados e de espírito desgostoso, se tornou o grande exército de Davi, porque não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. Ele não ficou olhando para as condições da caverna de Adulão, porque numa boa maioria das vezes as pessoas usavam naquela região as cavernas para esconder as cabras, né, para aliviar o ventre, para fazer uma série de coisas que mexiam com a estrutura higiênica do ambiente. Mas mesmo assim Davi não ficou olhando para nada disso. Treinou aqueles homens e aqueles homens se tornaram um grande suporte na vida ministerial de Davi. Então não existe ambiente ruim para quem quer fazer o bem. Aonde você estiver, se você quiser fazer o bem, ainda que o ambiente seja ruim, não existe nada de ruim pela tua visão. Você vai conseguir, porque você quer fazer o bem. Louvado seja o nome de Jesus. Em quarto lugar, o que a gente aprende no ambiente de conquista? Podemos escolher ser importante,
para quem não vê importância em nós. Nós podemos escolher ser importante para quem não vê importância em nós. No primeiro momento, aquela menina não era importante para eles, né? Mas ela escolheu ver importância naquelas pessoas. Ela teve aquelas pessoas como importantes. Eu fico pensando em Jesus, né? Quando ele chega em Gadara e vê aquele homem todo sujo, bem provável que com as unhas grandes e sujas, né? Olhos esbugalhados, cheio de demônios, que a Bíblia chama de endemoniado gadareno. Ele olha para aquele homem, né? Entendendo que dentro daquela caixa, dentro daquele vaso sujo, tinha preciosidades de Deus, e aquelas preciosidades foram fluindo, foram se expondo à medida que aquele homem se aproximava da glória presente de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aquele homem se tornou um grande evangelista dentro das 10 cidades gregas, chamadas de Decápolis. Então, queridos, podemos escolher ser importante para quem não vê importância em nós. Mesmo que a pessoa não veja importância em você, seja importante para ela. Ajude-a. Quando Jesus chegou-se perto de Natanael e foi apresentado a Natanael: onde você me conhece? Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Mas Jesus escolheu ser importante para quem não via importância nele. Se Jesus fez isso, é porque isso é importante. Um outro caso de Jesus resolveu ser importante para quem não via importância nele, e é o caso de Malco. Malco foi um dos soldados que foram prender Jesus, é sinal que ele não via a importância que Jesus tinha para todos nós, inclusive para ele. Mas Jesus escolheu ser importante para ele, mesmo Malco não vendo importância em Jesus. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus foi lá e repôs a orelha de Malco, ou recriou a orelha de Malco. O texto não tem muitos detalhes. A verdade é que Malco entrou com a orelha no Getsêmani e saiu com a sua orelha perfeita daquele lugar, e com certeza com uma vida já mudada. Louvado seja o nome de Jesus. Podemos escolher ser importante para quem não vê importância em nós. Quando Jesus estava na iminência de ir para Betânia, seus discípulos falaram para ele, aqui usando minhas palavras: Senhor, nós já estivemos lá, eles quiseram te matar, e você quer voltar para lá? E Jesus, mesmo sabendo que aquelas pessoas não tinham ele como importante, deu importância a elas, foi lá, ressuscitou a Lázaro diante dos olhos de todo mundo, chorou diante de todo mundo, ao ponto dos judeus que queriam possivelmente matá-lo, que estavam ali, falaram: veja como ele o amava. É como se ele estivesse falando o seguinte: olha, que amor é esse? Que coração é esse? Que pessoa é essa, tão diferenciada? E quando ele manda tirar a pedra, aquilo que parecia tão abstrato ainda se tornou real diante deles. Eles viram o Messias ressuscitar Lázaro, né? Porque podemos, em ambiente de conquista, nós podemos escolher ensinar, ser importante para quem não dá importância a nós. Amém, meus irmãos? Em sexto e em último lugar, já estou encerrando essa ministração, em ambiente de conquista, sempre cabe mais um. Pense nisso. Em ambiente de conquista, sempre cabe mais um. No entorno daquela menina, tinha um ambiente de conquista construído por Deus. E coube mais um, Naamã. E é sempre bom pensarmos, queridos, que esse mais um que vai caber dentro desse ambiente de conquista pode não ser a pessoa que a gente está imaginando ou querendo. Naamã era um leproso. Lá na cruz, no capítulo 23 de Lucas, era um ladrão, um malfeitor. Coube mais um. Quando Saulo de Tarso estava no caminho para Damasco, coube mais um. Jesus chegou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento ele fala: quem és, Senhor? E naquele ambiente de conquista, Jesus
chamou a Saulo para ser o grande homem da igreja de todos os tempos. Um homem que escreveu a metade do Novo Testamento. As grandes doutrinas da igreja vieram do punho daquele homem, claro que orientado pelo Santo Espírito de Deus, porque ninguém faz nada para Deus se Deus a si mesmo não estiver presente, né? Um outro caso, né, é o caso de Zaqueu. Uma outra coisa que eu aprendo, em ambiente de conquista sempre cabe mais um. Jesus está saindo de Jericó ou entrando em Jericó, depende do evangelho que você estiver lendo. E ele vê que Zaqueu sobe no sicômoro. E ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando ele entra dentro da casa de Zaqueu e constrói um ambiente de conquista, e naquele ambiente de conquista, o coração de Zaqueu foi liberto da avareza. Uma das grandes misérias da humanidade é a avareza, irmãos. Tem gente que ama mais as coisas do que as pessoas. E estes que amam mais as coisas do que as pessoas acabam ficando sem pessoas para lhe ajudar. Pense nisso. Em ambiente de conquista sempre cabe mais um. E a partir do momento que Zaqueu falou: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu hoje resolvo restituir 4 vezes mais a quem eu tenha trazido algum tipo de prejuízo. E quando Jesus ouviu isso, ele falou: olha, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Em ambiente de conquista, sempre cabe mais um. Quando a gente olha para o capítulo 9 do 2º livro de Samuel, a gente aprende isso também, né? Davi pergunta a um criado da sua casa: há alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência? Um moço chamado Mefibosete está lá em Lodebar. E Davi mandou trazer o moço, e o moço se sentiu indigno de sentar-se à mesa com Davi, dizendo que ele era um cão, repugnante, imerecedor. Mas Davi afirmou para ele: olha, a partir de hoje você vai sentar à mesa comigo. Isso vai ser uma rotina para a sua vida, porque em ambiente de conquista sempre cabe mais um, e nem sempre tem o traçado que a gente imagina, mas tem que ter sempre a direção de Deus e o desejo de Deus incluído nisso tudo. Amém? Eu espero que eu tenha abençoado a tua vida nesta manhã. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre ambiente de conquista. Nem sempre tem o desenho que a gente imagina, nem sempre vamos lidar com as pessoas que a gente quer, mas sempre teremos Deus disponível a cada um de nós para nos orientar e nos dar vitória e levar com que nossa vitória possa abençoar muitos outros. Fica na paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, sou aqui da Igreja Evangélica Ágape, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui na rua Manuel Augusto 75, Andrade de Araújo. Essa rua fica atrás do Mercado Vianense. Nós estamos, por enquanto, fazendo culto às quartas-feiras, às 19 horas, culto da conquista, e aos domingos, às 19 horas, culto de adoração ao Senhor. Enquanto não passar a pandemia, nós estaremos fazendo culto somente esses 2 dias, e a nossa escola bíblica dominical será sempre virtual nesse período. Espero que você possa estar orando pelo seu país, pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, porque não é admiração aos homens, é uma orientação bíblica que Deus nos dá no capítulo 13 de Romanos, para que nós oremos pelas autoridades, independente de quem é a autoridade, se é corrupto, se é honesto, temos que orar por todas as autoridades. Assim como eu estava falando, Deus sempre coloca os indesejáveis perto de nós quando nós estamos num ambiente de conquista. Deixa eu fazer uma oração pela tua família, deixa eu fazer uma oração pelas tuas causas. Senhor, no nome de Jesus, o teu filho, eu quero apresentar as causas dos teus filhos nesta manhã, sejam causas financeiras, sejam causas conjugais, familiares, que tu possa estar abençoando a cada um deles, dando direção, colocando cada uma dessas pessoas, Senhor, num ambiente de conquista, de sabedoria. Ó Deus, reveste o coração deles de graça,
para que eles possam, Senhor, dar os passos que são necessários dentro desse ambiente tão maravilhoso que tu sempre nos coloca, que é um ambiente de conquista. Assim como essa menina foi sábia, essa escrava de Naamã foi sábia, ensina a cada um dos teus servos a serem sábios dentro das situações dificultosas da vida. Meu Deus, abençoa o nosso país, abençoa o nosso presidente, abençoa os governadores dos 27 estados do nosso país, meu Deus, abençoa toda a nossa confederação, abençoa a nossa nação, abençoa as famílias do Brasil, abençoa as nações da terra, principalmente Israel, Senhor, Jerusalém, abençoa, meu Deus, eu oro assim na certeza de grandes vitórias, meu Pai, e te agradeço, meu Senhor, no nome de Jesus, teu Filho, aleluia, amém. Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe e te guarde, a paz do Senhor.